Opa, e aí, beleza? Tava ansioso aqui pra fazer esse vídeo, porque é o primeiro vídeo de clique do canal. Eu comecei na área de dados com clique, então quero aqui compartilhar um macete que eu uso há alguns anos. Não tô inventando a roda aqui, provavelmente outras pessoas também usam algo parecido, mas é um truque legal para você poder agilizar a descoberta dos dados e as análises que você vai fazer. Para poder definir aqui o que a gente vai fazer hoje, primeiro a gente tem que definir o problema. O problema que eu tô querendo resolver aqui com esse truque que eu vou ensinar é basicamente um problema de overhead de informação. Quando a gente pega um novo dataset para analisar pela primeira vez, não só um dataset, às vezes uma base de dados, quando você vai fazer a primeira descoberta de dados lá no seu projeto, geralmente, principalmente se for um RP, algum sistema de terceiro, vai ter um monte de campo nas tabelas que não são utilizados. Porque campos de RPs, eles são parametrizáveis e nem sempre as empresas utilizam todos os campos, né? Então, já aconteceu comigo uma vez de pegar um projeto e tinha uma das tabelas lá que era a tabela mais importante do sistema, e essa tabela tinha 128 campos. E quando eu puxei essa tabela para poder dar uma analisada, só aquela quantidade de informação na minha cara já me travou um pouco de entender aqueles dados, né? Eu acho que isso não deve acontecer só comigo, não sei, mas eu prefiro que as coisas estejam mais nítidas, mais limpas, para que eu possa começar a analisar os dados da melhor maneira. E como a preguiça é a minha maior motivação, há muito tempo atrás eu desenvolvi um script que ele me ajuda nesse quesito. Posso parametrizar ali o meu script com algumas coisas, e se eu não quero visualizar campos, por exemplo, que todas as informações do campo estão nulas, eu não quero visualizar, por exemplo, campos que tem apenas um valor no campo inteiro, né? Que eu tenho uma tabela onde na tabela inteira aquele campo tem um valor apenas, né? Tipo, sei lá, tem o número 1 em todas as linhas da tabela. Eu não vou usar esse campo para nada, né? Quando isso acontece? Por exemplo, dependendo do RP que você pega e você tem ali cadastro empresa, sei lá, código empresa, e a empresa não é uma empresa multifilial, é uma empresa que tem apenas a matriz mesmo, ela tem só um CNPJ. Então aquele código empresa, ele vai ser um para todas as linhas da tabela. E eu acredito muito naquela questão de esforço cognitivo. A gente tem que diminuir muito a carga cognitiva o máximo que a gente puder, para que a gente possa ser eficaz no que a gente faz, né? Então, ao invés de eu pegar um dataset que tem 128 colunas e olhar ali quais são as colunas válidas, né? Eu prefiro criar uma forma automática de desprezar as colunas que eu não vou precisar. E se caso no futuro eu vá precisar daquela coluna, eu arrumo uma forma de colocar essa coluna na carga de dados de volta, né? E aí depende de como a gente quer tratar as coisas. Mas basicamente o problema é esse, né? Eu tenho um dataset ou tabelas, sei lá, eu tenho uma fonte de dados que eu tenho tanta informação, e muitas daquelas informações, muitos daqueles campos que eu vou analisar, eles não me trazem nada de valioso. Então vai ser uma perca de tempo e um gasto de cognição, não sei como dizer isso, né? Vai ser um gasto de carga cognitiva à toa, porque eu vou estar ali olhando para aquele negócio cheio de informação e eu não vou estar chegando a lugar nenhum, né? E para quem já estudou DataVis, já viu esses conceitos de processamento visual pré-atentivo, pós-atentivo, já viu o conceito de carga de cognição, já viu o conceito de memória, né? Que o ser humano ele tem dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, até onde eu sei, tá? Até onde eu li. E a memória de curto prazo, Hi, I'm Tom. And watch yourself, Tom.
é a que a gente usa para processar as coisas em tempo real. E quanto mais overhead você coloca nessa memória de curto prazo, quanto mais coisa, você não consegue aprender aquilo para memória de longo prazo, né? Essa memória de curto prazo a gente também chama de memória de trabalho, e a memória de trabalho ela tem um limite, né? Pensa como se fosse ir a RAM do seu computador. Você tem um limite ali de coisas que você pode processar em tempo real. Então eu não gosto de sobrecarregar a minha cabeça com informação que eu não vou precisar. Como eu já disse, a preguiça é o meu maior motivador. E quando eu abro um dataset cheio de informação assim, eu tenho muita preguiça de analisar, então eu criei esse script, uma forma de facilitar o meu dia a dia no meu trabalho. E eu espero que possa ajudar vocês, possa ajudar alguém no dia a dia aí. Eu sei que tem muita gente que às vezes pega projeto aí de um RP que nunca ouviu falar, e aí tem lá 1 milhão de campos que você não sabe do que se trata, né? Então vamos aqui para o nosso dataset. Esse dataset aqui é um dataset das escolas, tá? É o dataset do INEP, das escolas do Brasil, e eu adicionei aqui alguns campos, tá? A partir aqui da coluna M, eu adicionei esses campos aqui com informações das quais não são informações úteis, são informações que não me trazem nada de interessante. Então, se eu vier aqui para visualizar o que tem nessa coluna ABCD, eu tenho o número 1 em algumas linhas, em outras linhas eu não tenho nada, né? Aqui nessa coluna está vazio, nessa coluna eu tenho sim e não. Então não vou precisar disso. Nessa coluna eu tenho 1 em todas as linhas, né, que é o caso que eu citei. Nessa coluna eu também não tenho nada. Nessa coluna eu tenho X em algumas linhas. Nessa coluna eu tenho 0 e 1 em algumas linhas, em outras está vazia. Nessa coluna eu não tenho nada. Nessa coluna eu tenho 0 e 1 e outras estão vazias. Nessa coluna eu tenho X em algumas linhas. Nessa coluna eu não tenho nada. Nessa coluna eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Eu tenho vários campos, então é uma coluna que ela não está só com um número qualquer, né? Então talvez seja um ID de alguma coisa que a gente possa relacionar com outra tabela. E eu tenho essa coluna aqui que também está vazia, tá? O resto das colunas são colunas do próprio dataset, tá? E eu tenho essa coluna aqui, ó, por exemplo, Brasil, né? Eu já sei que eu estou analisando as escolas do Brasil, mas eu tenho o Brasil aqui para todas as linhas. Aí já o estado, eu tenho várias linhas para o estado. Então a coluna aqui que tem o nome Brasil, ela também vai ser desconsiderada. O ano do censo aqui, ele também só tem 2014. Então, teoricamente, o nosso script deveria desconsiderar ela também. Aqui no total, se eu for contar aqui as colunas que tem dados que podem ser úteis, no total são 11 colunas, tá? Então, são essas colunas aqui, né, que são 10 colunas, mais aquela coluna lá que eu comentei que tem vários valores diversos aqui, né? Então é isso. Então vamos lá para o nosso ClickSense. Eu já fiz aqui a carga dos dados, tá? Eu já gerei aqui um QVD desses dados para a gente poder agilizar aqui a nossa carga, e eu vou executar alguns passos aqui para que a gente possa entender como é a linha de raciocínio para construir esse tipo de script, porque isso pode ser construído em qualquer tipo de ferramenta, tá? Isso não se limita ao ClickSense, mas eu sei que tem muita gente que utiliza o ClickSense para ETL, mas não somente as pessoas que utilizam para ETL podem se beneficiar disso aqui, porque você pode tanto utilizar na sua camada de extração, né, no seu extrator de dados, no seu QVF de extração de dados, para você já armazenar os QVDs já sem essas colunas, desprezando essas colunas que você não precisa, ou você pode colocar na camada de transformação, ou você pode colocar na camada final, não importa. E para quem usa outras ferramentas para ETL e quer carregar no clique só os dados que seriam os dados válidos, você pode utilizar esse script para carregar em memória só os dados válidos. E uma coisa importante aqui, esse script ele não foca exatamente em performance, tá? Eu sei que na comunidade Click tem uma galera que é absolutamente alucinada por performance, eu já fui esse cara, mas nem sempre o que a gente precisa é performance. Performance é muito importante, mas para o negócio você carregar um aplicativo em 20 segundos ou carregar esse aplicativo em 2 minutos
no final do dia não vai fazer muita diferença, a não ser que você tenha uma necessidade de negócio específica aí, né? Mas enfim, a gente vai fazer aqui, eu vou rodar aqui alguns exemplos, eu já carreguei basicamente eu tô carregando o QVD aqui, que vem desse arquivo XLSX aqui, que é a planilha que eu mostrei aqui de exemplo, beleza? Beleza, vamos às primeiras coisas importantes aqui. Tá? Eu vou descomentar aqui esses scripts. A gente tem dois comandos muito importantes, que é o que traz o número de campos da tabela e o que traz o nome do campo. O comando que traz o número de campos da tabela, basta você passar a tabela como parâmetro, o nome da tabela, que ele vai te informar o número de campos da tabela. E esse comando field name, você passa aqui o número do campo, referente ao campo, e ele vai te trazer o nome do campo, né? Você tem que passar o número e o nome da tabela. Beleza, vamos ver. Ele me trouxe aqui. O número de campos é 25, tá? E o nome do campo não me trouxe nada, né? Ele não me trouxe nada porque aqui eu coloquei 0 de propósito, né? Então vou colocar aqui 1, porque aqui nesse comando os campos sempre começam no 1, eles não começam no 0, né? Então vamos ver aqui de novo, vamos rodar de novo. O primeiro campo é o ano do censo, da mesma forma que está aqui na nossa planilha. O primeiro campo é o ano do censo. Beleza, vamos voltar aqui no script. Vou comentar isso aqui. E agora, para ficar mais dinâmico, tá? Eu gostaria de rodar esse comando que me traz ali o nome dos campos, né? De uma forma mais dinâmica. E aí a gente tem aqui dois comandos, que é o número de tabelas, tá? E o table name, tá bom? Aqui o número de tabelas, ele tá me dizendo que eu tenho uma tabela no meu modelo até agora. Beleza. Guarda isso que talvez você vá utilizar depois. Mas o importante aqui mesmo é o nome da tabela, o table name, né? Aqui nesse caso, ao contrário do comando field name, eu preciso utilizar o 0 para fazer referência à tabela, a primeira tabela que foi carregada na memória. A primeira tabela que foi carregada na memória foi a única tabela que a gente carregou, que é a tabela escolas. Então quando eu rodo lá, ele me traz aqui a tabela escolas, tá? Ele me traz aqui a tabela escolas. Beleza? Tá. E como que eu posso usar esses comandos aqui para me beneficiar? Eu vou descomentar isso aqui, que são os códigos que a gente rodou anteriormente, né? Que é o número de campos e o field name. Beleza. Já vou mudar aqui para 1, tá? E aí quando eu rodo isso aqui, trazendo como parâmetro aqui o table name igual a 0, eu tô trazendo já o número de campos da tabela escola, né? Então eu estou trazendo já o número de campos da primeira tabela na memória, a tabela que eu estou fazendo referência aqui, né? Então vamos comentar isso aqui. Agora a gente precisa iterar sobre os campos. Saber o nome dos campos não quer dizer muita coisa, mas a gente pode construir aqui uma lógica de fazer uma iteração sobre os campos. Então o que a gente está fazendo aqui? Aqui no número de campos, né? Eu estou pegando aqui o número de campos da tabela, tá? E armazenando aqui nessa variável no-col, número de colunas, né? E aqui eu vou fazer um for, tá? De 1 ao número de campos da tabela. Eu vou percorrer o número de campos dessa tabela para eu poder iterar sobre ela. E aí eu estou trazendo aqui o meu field name e para poder passar o número do campo aqui como referência, para eu trazer o nome do meu campo, eu estou passando como parâmetro esse cara aqui. Estou passando como parâmetro esse cara aqui, né? O C, que é a variável de iteração, né? A variável de controle. Então, o que esse script vai fazer? Ele vai me trazer aqui o nome de todos os campos, né? Se tudo der certo. A gente comentou? Beleza. Ele me trouxe aqui o nome de todos os campos da tabela. Beleza. Estamos chegando a algum lugar já, né? Vamos comentar isso aqui. Beleza. Agora eu vou gerar uma tabela para cada campo para obter o número de informação que eu tenho dentro daquele campo. Para explicar melhor, vamos ver aqui, né? Eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Eu estou pegando aqui o número de campos, né? De acordo com o nome da tabela aqui, né? Beleza. E aqui eu estou iterando, né? De 1 o número de campos da tabela que eu estou trazendo aqui, né? Eu estou trazendo aqui. E aqui eu estou pegando o nome do campo, né? Pegando o nome do campo aqui nessa variável field name, ok. E aqui é importante colocar isso aqui, tá? No concatenate, porque isso
o clique, eu não sei se você está começando no clique, mas o clique, se você tem uma tabela onde os campos têm nomes iguais, né, onde todos os campos batem, eu tenho uma tabela com o campo A e B. E aí eu vou carregar uma segunda tabela e os nomes dos meus campos também são A e B. O clique vai entender, mesmo você colocando nomes diferentes para essas duas tabelas, o clique vai entender que é a mesma tabela. Ele vai fazer tipo um union, ele vai concatenar tudo numa tabela só. Então, é importante colocar um no concatenate aqui por via das dúvidas, tá? Aqui eu tô só atribuindo um nome aqui para minha tabela, que eu coloquei aqui dist de distinct, né? Aí eu coloco aqui o nome da tabela, que é o que eu estou pegando aqui nessa variável, tá? E o nome do campo, né? Que é o que eu estou pegando aqui no field name, né? Beleza. Então eu vou gerar uma tabela que tem o nome da tabela, traço o nome do campo. E aí eu vou fazer um load distinct, né? Com um count distinct no campo para poder saber a quantidade de informação que eu tenho dentro desse campo. Basicamente é isso. Tipo, eu vou carregar esse campo aqui e aí eu quero saber quantos valores distintos eu tenho dentro desse campo. É isso. E eu tô fazendo um resident aqui dentro da tabela, né? Beleza. E eu vou ficar iterando isso. Então, o que esse script vai fazer? Ele vai gerar uma tabela para cada campo, né? Então, vou dar aqui. Aí, demorou 51 segundos só para fazer isso nessa tabela, beleza? Como eu disse, não é um processo focado numa performance extrema. Mas também não demora tanto assim, né? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho a minha tabela, tá? E aqui eu tenho todas as tabelas que foram geradas. Então eu gerei uma tabela para cada campo. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, eu tenho aqui o campo país, QTD país. Eu tenho um valor distinto nesse campo, que é o que a gente sabe, né? O campo país, ele tem um valor distinto mesmo. Aqui, quantidade de impressoras. Esse campo, impressoras, esse campo aqui, ele tem 99 valores distintos, né? Sei lá, o campo QRST, ele tem nenhum valor distinto. Isso aqui é importante, vocês saberem que o clique ele trata valores nulos de uma forma, né? Ele tem todo um jeito especial de tratar valores nulos na memória. E quando você faz contagem de valores nulos, ele já atribui como zero, né? Aquele valor nulo, ele acaba virando um zero quando você faz contagem. Faz sentido, né? Você está ali verificando ali se eu conto na tabela quais são os valores distintos para todas as linhas da tabela. Eu quero saber qual os valores distintos que eu tenho ali naquela coluna. E se todos os valores daquela coluna são nulos, não faz sentido eu mostrar um, porque nulo é um valor. Se nulo fosse um valor, né, seria 1, né? Mas não é, então você traz 0 porque é como se não tivesse nada ali. Então beleza, a gente fez isso, né, deu para entender. Ok, vamos avançar aqui mais um pouco. Vamos verificar aqui agora. É isso aí, inventar de gravar vídeo pro YouTube essa hora da noite. É isso aí que acontece. E café. Beleza, vamos aqui agora verificar o número de linhas, né? Eu adicionei aqui esse cara aqui. Eu não sei se você sabe o que o comando pick faz, né? O que ele faz eu tô passando aqui para esse comando o campo que eu gerei, tá? Então esse campo aqui, eu tô passando aqui o valor 0, tá? Eu tô passando aqui como parâmetro também o nome da tabela, certo? Que é isso aqui, beleza? Ok, o pick, ele vai obter o valor, né, de acordo com o índice daquele valor, né? Então eu estou passando aqui uma coluna, o índice, o número índice e o nome da tabela. Então isso aqui ele vai pegar o valor contido na primeira linha dessa tabela, né? Qual o valor contido na primeira linha dessa tabela? Como essa tabela só tem um valor, então eu coloco 0 aqui, que ela vai me trazer aqui o total de valores distintos que eu tenho aqui dentro dessa tabela, né? E ele vai, beleza, e aí a gente vai conseguir visualizar o número de linhas que tem dentro dessa tabela. Então vamos lá, né? Vamos rodar. Então aqui a gente consegue visualizar aqui o valor que eu tenho para cada tabela, né? Aliás, visualizar aqui o valor que eu tenho para cada campo. Então, para esse campo aqui, STUV, eu tenho essa quantidade de valores distintos. Para esse campo aqui, WXYZ, eu tenho 0 valores distintos, né? Então, beleza, a gente já conseguiu capturar essa informação.
Agora a gente pode prosseguir aqui com o nosso desenvolvimento. Beleza. Agora, o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu adicionei essa lógica, tá? E eu estou falando aqui, se o número de linhas dessa tabela, né, ele for número de valores distintos, né? Ele for menor que 2, menor ou igual a 2, eu vou deletar esse campo. Então, qualquer campo que eu tenha 2 ou menos valores distintos, eu vou desprezar esse campo. Ele não interessa para mim. Então, aqueles campos lá que tem SN, campo que tem 0 e 1, campo que tem 1 em todos os valores, campos nulos, todos esses campos eles vão ser deletados da minha tabela para que eu possa analisar os dados de uma forma mais concisa, né? Então, beleza. Se eu estou criando aqui um if statement, né? Não sei se você já usou isso aqui no script, né? Talvez você esteja começando, mas quando você faz isso, você pode fazer um if, condição, then, aí você passa o que você quer fazer, e aí você tem que fechar o seu if aqui, tá? Fazer um end if aqui. Traz boas lembranças aqui da minha época de Pascal, aprendendo Pascal na faculdade. Porque os professores fazem isso. Beleza. Aí, se ele tiver 2 ou menos valores distintos, eu vou deletar esse campo, né? Que eu estou usando aqui o comando drop field, né, que é um comando que tem no click. Cada campo no click ele é único, né? Se eu tenho o campo ID fulano de tal, esse campo ele é único no meu modelo de dados. Eu não posso ter 2 campos repetidos, né? É assim que o click faz para poder tratar os dados de forma associativa. Quando você tem 2 campos com nomes iguais em 2 tabelas diferentes, o que vai acontecer é que esses campos eles vão se relacionar, eles vão ter uma ligação todos para todos, né? Beleza. Aí aqui a gente está dropando o número o campo e a gente está recarregando aqui o número de campos da tabela, tá? Para que a gente possa reprocessar o número de campos para poder entender quantos números de campos a tabela tem após a deleção, tá? Eita, então vamos lá. Deu um erro aqui. Por que deu esse erro, né? A gente foi reprocessando aqui, né? Eu tenho aqui o número da coluna, tô fazendo o trace aqui do número da coluna, tal, que a gente está fazendo agora. Se essa coluna ela é deletada, né? Esse campo aqui, a gente está navegando aqui pelo número de colunas, né? E aí você pode ver aqui que quanto mais a gente avança aqui, menor esse número ele fica, né? Beleza, aqui, como o campo ano censo ele tem só um valor, ele vai ser deletado. Então, o número de campos que eu tenho aqui na tabela é 25. Mas, depois que ele processou aqui o número de campos que tem o número de valores distintos que eu tenho aqui no ano censo, ele deletou esse campo, então o número de campos que ele tem após essa deleção é 24, né? E aí por diante. E aí lá no final, ele tá me dizendo aqui que o número de colunas da tabela após a deleção é 18. Mas em algum momento aqui ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque aqui, quando a gente está fazendo essa iteração aqui, a gente está delimitando aqui que o número de colunas, ele é o número de colunas da tabela no início. Então, o que esse for vai fazer é um for de 1 a 25. Então, ele vai tentar iterar de 1 a 25, né? Porque é o número de colunas que tem na tabela. E aqui a gente está deletando algumas colunas. Então, chega num ponto aqui que o índice de colunas da tabela não existe mais, né? Chega lá na tabela, sei lá, eu vou deletando o número de campos, quando chega, sei lá, no número 18 aqui, eu já não tenho mais o campo número 18. Então ele dá aquele erro lá. Então, como que a gente pode resolver esse problema, né? A gente pode utilizar um truque extremamente complexo, né, no iterador aqui, que é um truque extremamente avançado, né, que é basicamente fazer um -1 no iterador. Então, aqui, né, o que eu estou fazendo aqui? Se o número de linhas é menor ou igual a 2, que vai passar na minha condição de deleção, se eu for deletar esse campo, eu vou pegar aqui a minha variável de controle, né, a minha variável de iteração, vou passar ela -1, beleza? Então, por exemplo, eu tenho aqui 25 campos. E aí eu fui lá e deletei o ano censo, agora eu tenho 24. Quando ele terminar a deleção, ele vai fazer um -1, né? Então ele vai voltar atrás, né? Isso é um truque bacana, porque
ele vai voltar para trás e aí você vai passar pelo campo número 1 novamente. E aí o seu campo número 1, o nosso campo número 1 novamente, ele vai ser o campo país a partir de agora. E aí ele vai deletar o campo país e o campo número 1 vai ser o estado, né? E aí ele vai passar a fazer as iterações lá sem dar aquele problema lá. Mas aí é o lance. Quando eu executar isso aqui, foi. Aí o que vai acontecer aqui? A gente tem aqui, ó, por exemplo, no campo WXYZ, ele era a coluna 12. E aí ele não tem linha, então eu deletei esse campo. Agora o número de colunas da tabela após a deleção é 11, né? E aí, quando chega aqui nesse final, ele vai dar erro por quê? Porque mesmo eu reprocessando aqui o número de campos da tabela, lá no meu for, eu disse que eu vou iterar sobre essa tabela até 25, que é o número de campos que ela tem, né? E mesmo eu reprocessando esse valor aqui dessa variável no-call, né, número de colunas, mesmo reprocessando essa variável aqui, ele não vai conseguir reprocessar aqui o que está dentro do meu for, né? Então, mesmo eu fazendo esse -1, eu vou ter o problema que eu vou chegar num ponto aqui onde eu não tenho mais campos, né? Mas pelo menos eu consegui aqui voltar a quantidade de campos que eu tenho, né? Porque se eu deletei o campo número 1, né? Eu deletei o campo número 1, eu quero que o meu iterador volte no número 1, né? Para que eu considere o próximo campo da lista o campo número 1, né? Então isso é uma coisa boa que a gente fez aqui, só que não resolve o problema do último valor do iterador. E aí o que a gente faz para poder resolver esse problema? É muito simples. O Qlik tem essa opção aqui, ó, que para você fazer um exit no for, tá? Quando você faz um for loop dentro do Qlik, você tem uma forma inteligente de poder fazer uma condição de parada desse for. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero iterar de 1 a 25, que é o número de campos que eu tenho aqui nessa tabela, mas quando o meu número de colunas, tá? Quando o meu número de colunas for igual ao valor do meu iterador, ou seja, quando o meu número de colunas vai ser 11 lá, que é depois de eu deletar todas as colunas, entre aspas, inúteis que eu tenho aqui, depois de eu deletar todas essas colunas, eu vou ter 11 colunas. E quando eu tiver quando o meu C aqui for o número 11, né, que a gente for retrocedendo, toda vez que ele deletou uma coluna, ele faz o -1. Então, quando esses dois aqui baterem, né, quando eles estiverem no mesmo patamar, eu vou dar um exit. Eu vou sair desse loop, né? Então é simplesmente isso que a gente precisa fazer. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o resultado disso aqui. Pronto. Então, aqui, como eu falei, né, o iterador ele vai chegando aqui num ponto, né, que eu tô aqui na coluna 11, aí beleza. Eu cheguei na minha coluna 12, eu identifiquei que ela tem 0 valores. Então eu vou deletar, deixando no final o total de 11 colunas. E aí, quando o meu C, eu dei um -1 aqui no C, né? Quando o meu C é igual a 11, né? Que é o mesmo número do total de colunas da tabela, ele encerrou aqui a minha iteração no for. E aí, no final das contas, o que eu tenho é essa tabela extremamente resumida, somente com os dados que eu preciso para poder fazer a análise. Eu tenho aqui o estado, eu tenho o código da entidade, eu tenho o município, eu tenho os computadores, impressoras, tudo mais. Eu não tenho nenhum campo inútil, né? Digamos assim. Eu só tenho campos válidos aqui, que são valores que interessam para mim, né? E eu vou passar a analisar esses dados a partir daí, né? Eu não vou analisar dado que eu não preciso analisar. Mas beleza, eu fiz isso aqui e agora? Como que eu faço para poder rodar isso? Porque eu fiz aqui um código que ele pega, é um caso específico aqui, que ele pega uma coluna, uma tabela, e quem trabalha com Qlik direito sabe que a gente usa o star schema, né, como uma modelagem, mais padrão para construir visualizações, né?
Então eu não vou ter só uma tabela aqui no meu modelo, provavelmente. No mínimo aí eu vou ter duas, né? Que eu tenho uma tabela central, eu vou ter a tabela calendário também, né? Então, como que eu executo isso para mais de uma tabela? Tem uma forma menos performática, tá? E menos elegante, que é você fazer isso aqui, ó. Vamos explicar. Basicamente aqui, eu verifico o número de tabelas, beleza? E aí eu faço um for, tá? De 0 ao número de tabelas. E aqui eu tenho que dar um -1 aqui para poder não chegar, porque eu tenho um número de tabelas, certo? Vamos supor, eu tenho 10 tabelas no meu modelo de dados. Só que a minha contagem aqui começa do 0, não começa do 1, no caso das tabelas. Então, se começa do 0, então eu vou de 0 a 9, né? Se eu tenho 10 tabelas. Então eu tenho que fazer esse -1 aqui. Beleza. Eu peguei aqui o nome da tabela. Beleza. Eu peguei aqui o número de campos. E eu pego... Beleza. Eu tenho 10 tabelas. Eu entrei aqui no meu loop, na minha interação, na tabela número 0. Certo? E aqui eu identifico o número de campos que essa tabela número 0 tem. E eu vou de 1 até o número de campos que ela tem. Faço tudo aquilo lá que vocês viram, né? Que é fazer aquele count distinct. Aqui tem um outro código aqui, mas é de um caso específico que eu estava usando aqui. E aí eu fiz toda aquela regra lá de poder deletar os campos e tal. E aqui, quando eu termino aqui o meu loop das colunas, que está aqui dentro, ó, desse for C, né? Quando eu varro todos os campos aqui dessa tabela, né? Depois que eu acabei aqui o último campo daquela tabela, eu vou para o próximo I, né, que é a minha próxima tabela aqui do total de tabelas que eu tenho no meu modelo de dados, né? Que aqui nesse table name aqui eu estou passando o I como parâmetro. Então aqui o I ele vai de 0 a 9, né, se eu tenho 10 tabelas. Então aqui ele vai pegar a primeira tabela que eu carreguei na memória, né, a tabela 0, vai passar por todos os campos dela, depois ele vai pegar a tabela 1, vai passar por todos os campos dela e por aí vai, né, que é o que eu acho a solução menos elegante e é a forma menos performática de rodar isso aqui, né. Vamos rodar aqui só para gente ter uma medida aqui de quanto tempo vai levar. Beleza, demorou aqui 57 segundos para rodar, né? Vamos aqui ver da outra forma. A outra forma é criando uma função, beleza? Então vamos comentar isso aqui. E aqui, basicamente, a gente vai criar uma função. Para criar uma função no Click, a galera da Click chama de subrotina, né? Para criar uma função aqui, você vai declarar sub, né? Você passa o nome e o parâmetro. Você tem que ter pelo menos um parâmetro, tá? E aqui eu passei esse parâmetro da tabela. Então eu peguei aquele código nosso ali que a gente fez até antes de percorrer por todas as tabelas. Na verdade aqui eu estou percorrendo por todas as colunas da tabela, né? Eu estou pegando aqui o nome da tabela 0, né? Mas no caso aqui eu posso passar aqui essa variável aqui para dentro. Eita! Mas você pode passar essa variável TB aqui para dentro, que de onde está esse table name aqui que vai funcionar. E aí eu joguei esse código aqui dentro e aqui no final eu faço um end sub, tá? Só que eu tenho que carregar a minha subrotina antes, eu tenho que carregar a minha função antes na memória para eu poder chamar ela depois. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é carregar a minha função na memória. E aí, aqui onde eu estou carregando a tabela, eu vou descomentar isso aqui, tá? E aqui eu estou pegando aqui esse table name aqui da tabela em questão e eu tô fazendo esse call field dropper, né, que eu tô chamando a minha função. Mas você pode fazer de outras maneiras para poder capturar o nome da tabela aqui. Enfim, logo depois que eu carreguei a tabela na memória, eu chamo a minha função. Então, depois de cada vez que eu carrego uma tabela, de cada das 10 tabelas que você vai carregar no modelo, das 5 tabelas que você vai carregar no modelo, você vai chamar essa função. Você carrega ela uma vez na memória e depois você chama ela, né? Você faz um call para essa função para poder chamar ela. Então vamos rodar aqui. Bom, no final das contas, a diferença que a gente teve aqui para rodar foi de 3 segundos.
Só que aqui no caso eu tô rodando para uma tabela só, tá? Quanto mais tabelas você carregar e quanto mais campos essas tabelas tiverem, quando você utiliza uma função, além do seu código ficar mais coeso, fazer um código mais coeso para você poder reaproveitar esse código depois, fica mais fácil de dar manutenção, e quanto mais o seu modelo crescer, mais performático vai ficar, né? E era isso. Então a gente criou essa função, e essa função ela faz a limpeza dos dados de forma automática aqui pra gente. E como eu sou movido pela preguiça, é esse tipo de coisa que eu costumo desenvolver para otimizar meu trabalho no dia a dia, seja com Click, seja com DBT, seja com o que quer que seja. Então eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que isso seja útil para alguém, né? Eu não estou inventando a roda aqui, não é nada extremamente complexo e rebuscado, é apenas um truque que eu sempre usei no dia a dia para poder otimizar meu trabalho. E é isso. Se você quer saber mais sobre arquitetura de dados, sobre análise de dados, sobre as tecnologias que estão envolvidas nisso, né? Por exemplo, DBT, que já tem vídeo aqui no canal, Snowflake, SQL, talvez alguma coisa de Python no futuro, não sei. Click, com certeza. Se inscreve aí no canal que a ideia é postar um vídeo por semana, beleza? Era isso. Um abraço. Opa, e aí, beleza? Opa, e aí, beleza? Droga. Pai, deixa eu dizer uma coisa. Você está na reunião? Vem lançar. Quase. Ai, droga.